Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso curso de física, né? Nós vamos continuar aqui a eletrostática. Vamos começar a aula 5, né, de Física 2 para o segundo ano. Eu sou o professor Eduardo Kilder, né, e vamos ter aí diversas aulas sobre esse assunto que é eletricidade. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de trabalho da força elétrica, né? Vale relembrar um pouquinho que nós temos algo conhecido como potencial elétrico. O potencial, ele é dado pela constante eletrostática, a carga dividida pela distância. Esse potencial elétrico é o que vocês chamam de voltagem. Lembra que às vezes na sua casa você diz, aqui na minha casa é 220 volts. Poxa, eu comprei um videogame que é 110 volts, né? É esse potencial elétrico. É exatamente calculado por meio dessa formulazinha, né? Só que na sua casa você tem uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, que vamos falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Bem, mas você deve lembrar das suas aulas do primeiro ano que você estudou um assunto chamado de trabalho. E o trabalho, ele era exatamente a força vezes o deslocamento. Força vezes o deslocamento. Você lembra dessa formulazinha? Bem, na eletricidade nós também temos um trabalho. Na realidade, as forças podem realizar trabalho. A força elétrica não é diferente, ela também pode realizar um trabalho. Agora vamos ver um caso específico aqui. Olha só, isso é um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme, professor? Que eu não me lembro mais. Bem, um campo elétrico uniforme, ele é um campo elétrico onde todos os pontos dele, você tem o mesmo módulo de campo elétrico, a mesma direção e o mesmo sentido. Campo elétrico, meus alunos, é um vetor. E se é um vetor, ele me pede três coisas: módulo, direção e sentido. Tá, professor? Eu me lembro disso. Então, um campo elétrico uniforme, ele é um campo elétrico que em qualquer ponto que eu venha a pegar aqui, eu vou ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Lembrando a todos vocês que quando eu tenho uma carga pontual ou uma carga pontiforme, que é uma carga em forma de ponto, quanto mais longe eu estiver dessa carga, menor vai ser o meu campo elétrico. Então, se eu tenho essa primeira distância D1, o campo elétrico aqui vai ser um determinado valor. Se eu tenho uma distância D2, que seja maior do que D1, o campo elétrico ele vai ser menor do que esse campo elétrico no ponto 1. Então, pessoal, aqui é um pouquinho diferente. Aqui o campo elétrico ele não muda, ele é sempre o mesmo. Mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem, Kilder. Então, se eu pegar esse ponto A, professor, e pegar esse ponto B, eu vou ter o mesmo campo elétrico, a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido? Sim, tá bom? Ou seja, o campo elétrico ele é dado em Newton por Coulomb. Então, vamos imaginar que o campo elétrico aqui, no ponto A, seja de 100 Newton por Coulomb. Isso significa que se eu pegar 1 Coulomb de carga e colocar aqui, ele vai estar submetido a uma força de 100 newtons. Tá? Lembram disso? Os capítulos anteriores? Agora, o ponto B também teria o mesmo valor de campo elétrico, 100 newton por Coulomb. Agora, vamos analisar então o trabalho? O trabalho que você aprendeu lá no ano passado era força vezes deslocamento. Só que agora, a força que nós estamos trabalhando com ela é a força elétrica. Força elétrica. Professor, eu me lembro que força elétrica é o módulo da carga de prova vezes o campo elétrico. É isso mesmo, tá bom? Força elétrica é a carga de prova vezes o campo elétrico. E se a gente substituir aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que trabalho vai ser igual a força, que é exatamente Q vezes E, módulo da carga vezes o E, vezes o D. Professor, entendi. Olha, quando o campo elétrico ele é uniforme, tem uma formulazinha que eu posso usar, que seria E
vezes D é igual a U. O que é o E? Bem, esse E é exatamente o campo elétrico. O que é esse D? É uma certa distância entre dois pontos quaisquer, pode ser o ponto A e o ponto B. E esse U, o que é? É uma DDP. É o que nós chamamos de diferença de potencial. Diferença de potencial. Lembra que eu falei lá no início da aula sobre a sua casa ter 220 volts? Bem, se lá na sua casa você tem aquela tomada que tem dois buraquinhos, tá bom? Um deles tem 0 volt e o outro tem 220 volts. Se for uma casa que tem uma tomada de 110 volts, um buraquinho tem 0 volt e o outro tem 110 volts. Então, entre aqueles buraquinhos eu tenho uma diferença de potencial. Um é 0, o outro é 220. Um é 0, o outro é 110. E isso é o que nós chamamos de DDP, de diferença de potencial. Tudo bem? É uma diferença entre dois potenciais. Ah, Kilda, eu entendi, é uma diferença entre duas voltagens, que a gente costuma chamar. É uma diferença entre esses dois potenciais. Então, olha só, se eu pegar essa formulazinha E vezes D é igual a U, e eu separar o valor desse D, olha só, E vezes D é igual a U, então o D vai ser igual a U dividido pelo E. Vamos substituir aqui, ó. Então você vai ter que o trabalho vai ser igual a Q vezes E. E aonde tem esse D, que é a distância, eu posso colocar U sobre o E. Eu vou cancelar esse E com esse E, e aí eu vou ter, gente, olha só, eu vou ter aqui que o meu trabalho da força elétrica vai ser Q vezes U. Muito bem. O trabalho da força elétrica vai ser a carga vezes a DDP, que é a diferença de potencial. É exatamente o trabalho da força elétrica. Muito bem. Agora, olha só que interessante. O trabalho da força elétrica, ele não depende da trajetória. Mas como assim, professor? Não depende da trajetória? Porque se o trabalho é força vezes deslocamento, professor, essa distância, essa trajetória, se ela for mais longa, se ela for mais curta, não vai alterar o trabalho? É. Só que no caso da força elétrica, que é uma força conservativa, isso não vai acontecer. Vamos ver na prática aqui? Uma olhadinha para cá. Olha só. Eu vou tirar uma determinada carga do ponto A e levá-la ao ponto B. Olha só. Vou tirar do ponto A e levar ao ponto B. Eu vou fazer por 3 trajetórias distintas. Trajetória 1, trajetória 2, trajetória 3. Trajetória 1, trajetória 2 e trajetória 3. Olha só que interessante. Independente do caminho que eu venha a optar, independente do caminho que eu vou tirar a carga de A para B, se é o caminho 1, o 2 ou o 3, o trabalho da força elétrica vai ser o mesmo. Mas por que, professor? Como assim é o mesmo? Vamos supor que eu tenho uma cargazinha aqui, mais que? Olha só, vou fazer o trajeto do caminho 1, trajeto do caminho 2 e o trajeto do caminho 3. A carga muda? Não, a carga não muda. A DDP muda? Também não. Olha só, se eu tiver aqui um potencial elétrico, se eu tiver um potencial elétrico de 10 volts aqui, e tiver um potencial elétrico de 5 volts aqui, independente do caminho que eu venha a optar, tirar de A e levar para B, aqui vai continuar sendo 10 volts, aqui vai continuar sendo 5 volts. Então, essa DDP, nesse caso aqui, ela vai ser o potencial VA menos o potencial VB. Ah, professor, quer dizer que eu posso ver essa fórmula escrita assim? Pode. É a mesma coisa, né? Isso aqui, esse U, é exatamente uma DDP, uma diferença, uma subtração entre dois potenciais. É exatamente isso que vai acontecer. Tá bom? Perfeito, professor. Então, olha só. Se eu tirar a carga
do ponto A e levar para o ponto B, se eu fizer por esse caminho 1, a carga não vai mudar e a DDP também não vai mudar. Suponhamos que aqui seja 10 e aqui seja 5 volts. Se eu fizer 10 menos 5, eu vou ter exatamente 5 volts. Se eu fizer pelo caminho 2, a carga vai mudar? Também não, professor. E a DDP vai mudar? Também não, professor. Vai ser 10 volts menos 5 volts, vai dar 5 volts. E se eu fizer pelo caminho 3, a carga vai mudar? De maneira alguma. E a DDP? Também não vai mudar. Vai continuar sendo VA menos VB, que vai dar o mesmo valor. O que podemos entender por isso? Que independente do caminho que eu venha a descrever, sempre o trabalho da força elétrica vai ser o mesmo. Ele não vai depender do trajeto, da trajetória que eu vou optar. Tudo bem, pessoal? Valeu? Vamos continuar aqui. Uma coisa bem importante que a gente tem que aprender são as equipotenciais, também conhecida como superfícies equipotenciais. Quando você analisa a palavra, eu acho que você consegue entender o que é isso. Equi quer dizer igual. Potencial é exatamente o que nós estamos estudando aqui, né? É exatamente o V, é o potencial elétrico. Então quando eu digo que uma superfície é equipotencial, quer dizer que essa superfície tem o mesmo potencial. Nunca vai mudar o potencial nessa superfície. É exatamente isso. Agora, uma particularidade dela é que sempre essas equipotenciais, elas formam 90 graus com as linhas de força. Como assim, professor? 90 graus com as linhas de força? Você aprendeu lá nos capítulos anteriores que as cargas, por exemplo, positivas, elas têm umas linhas de força. O que são essas linhas de força? Vamos relembrar. São linhas que representam aqui o campo elétrico. Então veja só, quando a carga é positiva, você aprendeu que essas linhas de força, elas são de afastamento. Exatamente. Isso aqui são as linhas de força do campo elétrico gerado por essa carga. As superfícies equipotenciais, elas sempre formam 90 graus com essas linhas de força. Então, onde é que estariam essas superfícies equipotenciais? Estariam aqui, ó. Professor, estou conseguindo entender. Está aqui outra superfície equipotencial, ou simplesmente equipotencial. O que nós estamos tentando falar para vocês é exatamente, olha só, presta atenção aqui, me segue aqui, que esse ponto A e esse ponto B, eles têm o mesmo potencial elétrico, têm a mesma voltagem. Se você aplicar essa fórmula que nós mostramos, KQ dividido pela distância, veja só, independente de estar aplicando para o ponto A ou para o ponto B, a constante eletrostática é a mesma? Sim. A carga é a mesma? Sim. A distância do ponto A até a carga e a distância do ponto B até a carga é a mesma? Também. Então, se aqui eu tiver um potencial de 10 volts, aqui também eu vou ter um potencial de 10 volts. Se eu tiver outros dois pontos, C e D, se estão nessa mesma linha, estão na mesma equipotencial. Se aqui for 5 volts, aqui também será 5 volts. Tudo bem? E, gente, onde é que estaria as superfícies equipotenciais em um campo elétrico uniforme? Bem, professor, o senhor acabou de dizer que essas superfícies equipotenciais têm que formar 90 graus, não é, professor? Sim, 90 graus com as linhas de força. Ora, essas linhas vermelhas que o senhor colocou aqui, essas linhas pontilhadas, elas estão formando 90 graus com as linhas de força. Isso aqui são as linhas de força do campo elétrico. Então isso aqui, professor, são as equipotenciais desse campo elétrico. Exatamente. Então, se aqui for 10 volts, aqui vai ser 10 volts, aqui vai ser 10 volts e aqui vai ser 10 volts. Se aqui for 2 volts, aqui vai ser 2 volts e aqui vai ser 2 volts. Tudo bem? E lembrando que se eu tirar, olha só, se eu tirar uma carga do ponto A para o ponto C, eu vou ter uma certa realização de trabalho.
porque eu vou aplicar a fórmula Q vezes U. Então, o trabalho seria Q, e aí vai ficar, ó, se eu vou tirar de A e levar para C, vai ficar VA menos VC. Ah, perfeito, professor, estou entendendo. Agora, olha uma coisa interessante aqui. Se eu tirar a carga do ponto A e levá-la ao ponto B, não importa o caminho, quanto é que seria o trabalho? Se eu tirar a carga de A e levar para B, não importa por qual caminho, qual seria o trabalho? Bem, professor, olhando para a fórmula, eu sei que trabalho é Q vezes U. Só que quando eu aplico essa fórmula, tá? Trabalho é Q vezes U. Quando eu faço VA menos VB, que é a diferença entre o potencial no ponto A e a diferença de potencial no ponto B, você vai ter VA menos VB. Só que VA menos VB é exatamente quanto? Zero. Porque o potencial no ponto A é o mesmo potencial do ponto B. Ah, Kilder, é verdade. Se aqui for 10 volts, aqui também vai ser 10 volts, não é? Isso. Ora, e se não tenho diferença de potencial, se a DDP é zero, quando eu multiplicar zero vezes a carga, o trabalho vai ser igual a quanto? A zero. Então lembre-se de uma coisa, meus queridos. Quando eu tiro uma determinada carga de uma certa equipotencial ou de uma superfície equipotencial e eu volto para essa mesma equipotencial, o trabalho ele seria igual a zero. É verdade, faz sentido. Então, professor, se eu marcar um determinado ponto X aqui e tirar a carga do ponto X ao ponto A, não importa o trajeto que eu faça isso, o trabalho para tirar a força de X até A vai ser um trabalho igual a zero. Vai sim. Eu tenho carga, trabalho vai ser a carga vezes a DDP. Só que de X para A não existe DDP, porque o potencial aqui, se for 10 volts, no ponto A também vai ser 10. Se não tem DDP, não tem realização de trabalho. Faz sentido, não faz? Para todo mundo? Perfeito. Agora uma coisa extremamente importante, que a gente não pode esquecer. Se tivermos um deslocamento a favor da linha de força, o potencial elétrico, ele sempre vai diminuir. Então, o que são as linhas de força dessa carga? São exatamente essas linhas aqui, ó, que na carga positiva, você aprendeu nos capítulos anteriores, é de afastamento. Na carga negativa, essas linhas de força são de aproximação. Se eu me deslocar a favor da linha de força, o potencial elétrico, ele diminui. Perfeito? Beleza. Então, olhe para cá. Se no ponto A, vamos supor que no ponto A, é uma suposição, eu tenha um potencial elétrico de 10 volts. Ora, no ponto B, eu vou ter um potencial com certeza menor do que 10, por exemplo, 5 volts. Mas por que mesmo, Kilder? Porque se eu caminhar a favor da linha de força, se eu tiver um deslocamento a favor da linha de força, o potencial elétrico, ele vai diminuir. Na verdade, ele vai ter um decaimento, tá certo? E olhe para cá, se eu caminhar, se eu sair do ponto A e for até esse ponto, o potencial elétrico vai diminuir. Isso quer dizer que se no ponto A eu tiver um potencial de 10 volts, no ponto C eu vou ter um potencial menor do que 10, por exemplo, 5 volts. Então não esquece, sempre que eu caminhar a favor da linha de força do campo elétrico, o potencial elétrico diminui. Valeu? Vamos fazer uma aplicação? Vamos resolver aqui alguns exercícios? Vamos lá? Então olha só, pessoal, que questãozinha interessante para a gente aplicar o que a gente viu. Dá uma olhadinha para cá. Segue aqui, ó. Ele diz o seguinte: considere o campo elétrico uniforme E, que é aquele campo elétrico que ele é constante, né? Em qualquer ponto que eu pegue eu vou ter o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido, representado pelo conjunto de linhas de força na figura abaixo.
sobre o potencial elétrico nos pontos A, B e C, marcados com o sinal mais, é correto afirmar que... Professor, o que eu tenho que lembrar? O que eu tenho que lembrar aqui para poder resolver esse problema? Bem, você tem que lembrar que se a gente caminhar a favor da linha de força, o potencial elétrico diminui. Ou seja, se eu tiver um deslocamento a favor da linha de força, o potencial elétrico diminui. Tendo isso em mente, se eu caminhar aqui nesse sentido, o potencial ele vai diminuir. Então, qual é o maior potencial de todos? Obviamente, é o no ponto C. O potencial no ponto C é maior do que o potencial no ponto B. Quanto mais eu me afasto do ponto C, menor vai ser o potencial. Por quê? Porque se eu caminhar a favor da linha de força, o potencial elétrico diminui. Então, o maior potencial de todos é o C. É maior do que o B e o B é maior do que o A. Vamos analisar então os itens. O item A diz, o potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos. De maneira alguma. O que é o mesmo em todos os pontos é o campo elétrico. Quem fez essa questão tentou te pegar nisso. Cuidado, o que é igual é o campo elétrico, o potencial não. O potencial elétrico no ponto A é igual ao do ponto B? Também não é igual, né? O do ponto B, o item B diz que o do ponto A é igual ao do ponto B. Não, o do ponto B é maior do que o do ponto A. Olha o item C. O potencial elétrico do ponto A é igual ao do ponto C. O potencial elétrico de A e C são iguais? Não, o do C é maior, tá? O potencial elétrico no ponto B é maior que o do ponto C. Não, o do C é maior do que o do B. Perfeito. Só nos restou o item E, que diz o potencial elétrico no ponto A é menor do que o do ponto B. Do ponto A é menor do que o do ponto B. Perfeito. Toma muito cuidado que ele colocou uma figura onde as linhas vão subindo. Talvez alguém pense assim, se aqui está mais alto, se aqui eu estou tendo um crescimento, então o potencial aqui no ponto A é maior. Cuidado com isso, não. O que eu tenho que ter em mente é, se eu caminhar a favor da linha de força, o potencial elétrico ele vai diminuir. Muito bem, item correto, item E. Tudo bem? Vamos para a próxima? Olha que questãozinha interessante também essa daqui. Vai falar sobre trabalho, trabalho da força elétrica. Ele diz, na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais. Ah, professor, superfícies equipotenciais são aquelas que têm o mesmo potencial elétrico. É isso mesmo, tá? De um campo elétrico. As linhas cheias, 1, 2, 3, 4 e 5, representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q, positiva, realizadas entre 2 pontos dessas superfícies, por um agente externo que realiza trabalho mínimo. A trajetória em que esse trabalho é maior em módulo é. Então ele quer saber onde é que eu vou ter o maior trabalho. O maior trabalho, eu vou aplicar a fórmula para que eu possa perceber isso. Olha só, preste atenção aqui. Para que eu possa ter, tá certo? O maior trabalho, que é o que ele está querendo, eu vou aplicar aqui a fórmula. Veja só, trabalho é igual a Q vezes U. Não é verdade? Tenta me ajudar. O trabalho aqui, nesse ponto aqui, se eu sair desse ponto e voltar para a mesma equipotencial, o trabalho é quanto? 0. Não tem nenhum trabalho. Se eu sair desse ponto e chegar nesse ponto, qual é o trabalho? 0 também. Então, não tem trabalho. Então, nesse ponto 2, nesse trajeto 2, nesse trajeto 3, o trabalho ele vai ser 0. Por que mesmo, professor? Porque não tem DDP, não tem diferença de potencial. Agora, percebam aqui. Se eu fizer esse trajeto e esse trajeto, eu vou ter uma certa diferença de potencial entre esses 2 pontos e entre esses 2 pontos. A carga, lembre-se, ela não vai mudar. A carga, ela vai ser sempre a mesma. Trabalho é igual a Q vezes U. Como essa carga ela não pode mudar, ela vai ser a mesma, e eu quero ter o maior trabalho, eu tenho que buscar 2 pontos que me dá maior DDP possível. Pensa comigo, meu querido aluno.
tá? Pensa um pouquinho comigo. Vamos supor que aqui eu tenha 5, aqui eu tenha 10 e aqui eu tenha 15 volts. 5, 10 e 15. Se eu pegar a DDP daqui para cá, 5 e 10, vai me dar uma DDP de 5. Se eu pegar uma DDP daqui para cá, entre 10 e 15, vai me dar uma DDP de 5 também. Mas se eu pegar daqui para cá, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 15, eu vou ter a maior DDP possível. A DDP nesse trajeto 1 vai ser igual a DDP nesse trajeto 4. A DDP vai ser a mesma. Agora, no trajeto 5, como eu vou sair dessa equipotencial para essa, está mais distante, eu vou ter a maior DDP possível. E se eu tenho a maior DDP possível, automaticamente eu vou ter o maior trabalho. Então vamos ler novamente o comando. Ele diz, ó, a trajetória em que esse trabalho é o maior em módulo, onde é que eu vou ter o maior trabalho? É onde eu tiver maior DDP, porque a carga não muda. E aonde é que eu vou ter a maior DDP? É exatamente nessa situação 5 aqui. A nossa resposta é exatamente o item E. Tudo bem? Valeu, moçada, um grande abraço. Se cuidem, né, nesse tempo de pandemia, né, tenha asepsia, faça a lavagem das suas mãos, né? A gente está aqui com o maior cuidado gravando essas aulas também para vocês, para a gente proteger nossos entes queridos aí. Então, por favor, toma bastante cuidado, tudo bem? E estudem. E logo logo a gente volta a se encontrar nas próximas aulas, tá bom? Um grande abraço a todos.